Nós estamos agora no setor de gestação, porém na parte dos machos. Então aqui a gente tem os machos reprodutores, são os machos que serão os doadores do sêmen para a produção das doses que nós iremos utilizar para inseminar as fêmeas. Os machos eles têm um papel muito importante dentro da produção porque eles agregam o ganho genético, né, ao nosso produto final. Então eles contribuem com pelo menos 50%, né, da característica final que nós queremos aí, que é o animal terminado. E os machos, eles possuem um valor alto de mercado, isso vai variar de genética para genética. E alguns cuidados nós temos que ter quando a gente trabalha com o macho dessa espécie. Então o cuidado, ele começa na hora que você traz o macho para a granja. Então você compra o macho, o ideal é que esse macho ele fique numa quarentena, onde serão analisadas aí algumas doenças, né, que a gente pretende evitar dentro da granja. Esse macho, ele vai chegar na granja com mais ou menos aí 5 meses de idade. O macho, próximo aos 6 meses, ele já é maduro sexualmente e já produz espermatozoide aí numa quantidade já bem significante. Mas com 6 meses o macho ele começa a ser treinado. Então o primeiro processo aqui, o animal ele não chega na granja, a gente já coleta, né, diretamente. A gente começa a treinar, a trabalhar esse macho. Então, aí, a partir do 6º mês, esse macho ele vai ser treinado para a coleta de sêmen. Então, um funcionário do setor ele vai trabalhar aí a subida do macho no manequim, vai trabalhar a docilidade no macho, para que o macho permita a coleta. Quando a gente pensa em reprodução, isso vai acontecer mais ou menos entre o 7º ao 8º mês do suíno. E à medida que o animal vai ficando mais velho, essa produção espermática ela vai ficando maior, ou seja, ela vai melhorando. A durabilidade de um macho aqui no setor também vai depender de cada macho, isso é bem individual, mas em média um macho ele tem uma durabilidade aí de 3 anos dentro de uma granja. Então, além da idade, né, o macho ele vai amadurecendo, vai ficando mais velho, uma coisa que é muito importante e nos mostra, né, que o animal está maduro é o tamanho do testículo. Então, à medida que o tamanho do testículo do animal vai aumentando, ou seja, ele vai se desenvolvendo, a produção espermática também é maior. O macho, uma vez alojado, alguns cuidados e algumas rotinas nós temos que ter durante o dia com esse macho. Então, além do treinamento, que deve acontecer pelo menos 3 vezes na semana, né? O animal, aí, quando ele está em treinamento, ele tem que ser levado até o manequim e estimulado a monta no manequim aí, pelo menos 3 vezes na semana. Durante a semana, também temos que ter cuidado, como, por exemplo, com limpeza da instalação. Então, em momento nenhum, o macho ele pode ficar num ambiente sujo e num ambiente úmido, porque isso vai prejudicar o casco do animal, e o animal com lesão no casco ele também não vai realizar o salto no manequim. Além disso, a limpeza diária das granjas, da baia, a gente tem que preocupar com a alimentação desse macho. Esse macho ele não pode ter um sobrepeso, então uma ração adequada para atender esse macho seria uma ração própria para o macho, que é uma ração que você compra pronta, ou ainda você pode utilizar uma ração de gestação, que é uma ração com uma quantidade mais restrita, né, uma quantidade energética menor. Isso para quê? Para eu evitar, impedir que esse animal ele tenha aí um ganho de peso exagerado. Isso aí atrapalha consideravelmente na reprodução. Outro cuidado que nós temos que ter aqui é a realização de vacinação. Então, os machos eles são vacinados, isso aí vai variar realmente de granja para granja, mas pelo menos a ração de reprodução, a tríplice, ela também deve, assim como nas fêmeas, ela também deve ser realizada nos machos, e alguma outra vacina cujo veterinário da granja achar que seja necessário. Outro cuidado aí que temos que ter é em relação à água, né? Então, assim como nas demais fases de produção, a água é extremamente importante, uma água de qualidade e uma água na temperatura adequada. Então, a água ela tem que chegar numa vazão adequada de pelo menos 2 litros por minuto e numa temperatura inferior a 20 graus. Tudo isso para estimular o consumo e é muito importante aí, para o animal. Em relação à instalação do macho reprodutor,
todo cuidado deve ser tomado em relação à parte de ambiência, ou seja, tentando trazer o melhor conforto térmico para o animal. Então, é muito comum as granjas investirem numa instalação toda climatizada, onde a temperatura ela gira em torno de 18 a 20 graus, que seria uma temperatura de conforto do animal. Caso você não tenha a possibilidade de aclimatizar, né, a sua instalação, o que pode ser feito? Né? Utilizar telhas adequadas para trazer um conforto térmico, telhado com lanterninha, os telhados também de materiais que são propícios para controlar a temperatura, por exemplo, uma telha de cerâmica traz um melhor conforto, porque absorve menos calor. Né? E também a utilização de sombrites. Os sombrites eles ajudam a controlar a incidência de raios solares dentro do barracão. Então, consequentemente, isso traz um melhor conforto para o animal. Os machos, normalmente, eles são alojados em baias individuais. Em algumas situações, eu posso ter um sistema misto. Os machos podem ficar parte do tempo dentro de gaiolas e revezando, ou seja, parte confinado dentro da gaiola e parte em baias individuais. Isso aí vai depender, obviamente, da capacidade da granja e da área disponível. Em relação às baias, normalmente as baias elas têm aí uma área de aproximadamente 8 metros quadrados. O piso ele não pode ser um piso que escorregue. O ideal é que seja um piso áspero, mas não seja abrasivo. E a inclinação. Então, a baia ela tem que ter uma inclinação adequada para favorecer aí o escoamento do dejeto, da urina, e evitar a retenção de fezes e, consequentemente, umidade dentro da granja. Isso vai prejudicar o casco do animal e, fatalmente, você acaba tendo que descartar um animal por lesão de casco devido a umas más condições de higiene dentro das instalações. Todos os machos que chegam aqui na propriedade, eles vêm com uma tatuagem e um brinco. E eles são identificados por esse número que está, né, na tatuagem e também no brinco. De forma que, através desse número, eu consigo saber de qual macho eu tenho que coletar o sêmen no dia. Então, o ideal é que eu realize um rodízio entre os machos. E esse rodízio, o ideal é que cada macho ele seja coletado aí, com um intervalo de 4 a 5 dias. O ideal é que não passe jamais de 6 dias. 6 a 7 dias seria o extremo. Então, o macho ele vai ser coletado aqui nessa propriedade, eles são coletados a cada 4 dias e a gente faz aí um rodízio entre eles. Então, pelo número eu sei qual é o macho que eu vou coletar. Pensando na inseminação artificial, diferente da monta natural, que antigamente era utilizada e que eles utilizavam um macho para cobrir 10 fêmeas, numa inseminação artificial e a inseminação intracervical, eu uso um macho para cobrir aí 100 fêmeas. E pensando ainda na inseminação artificial intrauterina, eu posso utilizar aí um macho para cobrir até 200 fêmeas.